Ok, pessoal, já de volta. Gota elétrica em Albuquerque. Gota elétrica em Albuquerque. Gota elétrica no Alto. Gota elétrica em Araras. Gota elétrica. E aí, cheio de promoções, já tem o comercial novo da Gota Elétrica para essa semana. Roberto, pastor, é o seguinte, eu vejo em alguns momentos da Bíblia a política, ela é clara ali para mim. Por exemplo, José do Egito, ele foi governador e ele fez política, fez muita política naquela época. Você tem ali, antes, eram os juízes, correto? Aí depois veio o primeiro rei, mas os caras queriam montar um rei que pudesse dominar. Aí Deus falou assim, não, quem manda aqui sou eu. Eu vou escolher o rei. Aí eu sou acima. Aí veio o primeiro rei, que foi Saul, né? O primeiro rei de Israel. Acabou não dando certo também. Ele mete os pés pelas mãos também, aí veio o rei Davi. Isso tudo não é política? E eu queria que você falasse comigo, que você tem conhecimento e eu não. Então, vamos lá. Vamos primeiro por alguns dados históricos, né? A política, ela nasce na Grécia Antiga. A palavra Perfeito. politeia. Então, os administradores eram escolhidos pelo povo para administrarem as polis, as cidades-estado gregas. Período pré-socrático, pós-socrático, enfim. Então, a política nasce como sendo uma bênção para a sociedade, para as comunidades. Tudo era conversado e discutido, no bom sentido, em praça pública. Os primeiros administradores, eles sequer tinham salários. Eles eram escolhidos pelo povo, indicados pelo povo, e eles serviam ao povo. Então, todas as necessidades das polis, elas eram tratadas em praça pública. Tudo era transparente, às claras. E o grande favorável ou favorecido, os favorecidos eram os indivíduos, era o povo. Então, a política, ela tinha por objetivo traçar o bem comum para todos. Então, esse é o princípio fundamental. Eu vejo muita gente amaldiçoando política, falando mal de política. Em seu nascedouro, ela nasce como uma ferramenta extraordinária e precisa ser vista ainda assim. Agora, se a gente for enxergar a política pelo viés bíblico, pela história da Bíblia, a gente precisa compreender os diferentes regimes. O primeiro regime é o teocrático, palavra grega theos, palavra grega kratos, Deus no poder. Theos, Deus, kratos, poder. Então, o primeiro regime, Deus está no poder. Deus fala, guia, orienta e conduz o seu povo através dos profetas. Deus levanta, como você bem frisou agora há pouco, juízes. E ele administra através dos profetas. Então, Deus está no centro do poder. O povo, ele pede para si um rei. Acostumado com a cultura pagã, com a cultura dos povos pagãos, os judeus, os israelitas, eles pedem para si um rei. Deus permite. Então, Deus, através do profeta Samuel... Seria porque eles queriam uma referência? Uma referência. Eles querem um rei humano. Como os outros povos, os povos pagãos, eles querem tocar nesse rei, eles querem enxergar esse rei, um homem fisicamente falando. Então, através de Samuel, Deus levanta o primeiro rei do povo israelita, Saul. Ele começa muito bem. A questão é que ele se distancia de Deus, ele perde o seu relacionamento com Deus e ele é desaprovado por Deus. E aí a história vai contar que quando o povo pede para si um rei, entra em cena o regime monárquico. Então agora o povo, além de ouvir a voz de Deus através de um profeta, quer para si um rei que os governe em nome de Deus. E o que acontece? A maioria dos reis do período do Antigo Testamento, eles seguem a mesma toada de Saul. Eles começam muito bem e terminam muito mal. Eles se afastam de Deus, eles deixam de governar o povo em nome de Deus,
e muitos deles começam a buscar o benefício próprio. O tempo passa, nós chegamos ao Novo Testamento bíblico, enfim, e aí nós vamos conhecer o regime atual, que nasce lá na Grécia, né? O regime democrático. Então, se a gente olhar para a democracia, na origem da palavra, a palavra demos, povo, a palavra kratos, poder, o povo está no poder. No regime democrático, você e eu, Hélio, o cidadão, enfim, nós escolhemos o nosso governante ou os nossos governantes por intermédio e através do voto. O voto, ele é intransferível e ele é sigiloso, ele é secreto. Você e eu não temos a menor obrigação em expor para alguém em quem nós vamos votar, por exemplo. Então, entendendo os regimes políticos que existem na Bíblia, resumindo, a gente compreende que o primeiro período é o período teocrático, então Deus governa e fala e guia através de um profeta. O segundo regime é o monárquico, com a permissão de Deus, Samuel elege Saul, que se afasta de Deus, e agora há um rei que governa o povo em nome de Deus, e não mais Deus fala apenas através de um profeta. Samuel era um juiz, era profeta, mas era um juiz. Era um juiz. Era Samuel, que era profeta e juiz. E nós chegamos, então, agora ao exercício pleno da democracia, que é o período onde nós vivemos. As pessoas, às vezes, elas confundem, né? Como se todos aqueles que estivessem no poder, eles foram escolhidos por Deus para estarem lá. Quando, na verdade, quem escolhe, quem vota, somos nós. Anjos não votam. E é interessante a gente compreender, então, a mensagem bíblica. Romanos, capítulo 13. Paulo, pregando aos cristãos em Roma, ele diz que toda a autoridade procede de Deus. Mas veja, a palavra autoridade que aparece ali em Romanos 13 é a palavra grega exousia, que significa, dentre outras coisas, regência. Então, entenda, Hélio, toda regência, ou seja, o sentido de reger, o sentido de governar, procede de Deus, ou procedem de Deus, porque Deus é um Deus hierárquico. Deus é um Deus que trabalha de forma organizacional ou organizada. Então, Deus elege o governo, Deus elege a regência. Agora, nem sempre aquele que rege, nem sempre aquele que governa, o faz de maneira aprovada por Deus. Então, veja, o governo vem de Deus, mas nem sempre aquele que está no governo governa de acordo com a vontade de Deus. E isso é muito importante a gente saber. Em relação ao cristão e à política, é certo um cristão se envolver com política? Ora, um cristão ele pode estar em qualquer ambiente, inclusive no regime político, desde que ele entenda que, enquanto cristão, o seu compromisso primário é seguir a Cristo, é honrar a Cristo. Um cristão pode enveredar pela carreira política? Pode. Um cristão pode querer fazer a diferença na política? Claro que pode. O que pessoalmente, aí é uma opinião minha, e respeito no regime democrático, no Estado de Direito, respeito quem pensa diferente de mim. O que eu tenho dificuldades é quando um pastor, que Deus levanta, que Deus chama para o ministério pastoral, quando um pastor deixa o ministério e envereda pelo caminho da política. Ou pior, quando um pastor no ministério, exercendo as funções pastorais, ele faz do seu púlpito e do seu altar, do púlpito e do altar da igreja que ele pastoreia, um palanque político. Quando um pastor, ele tenta fazer do seu rebanho um curral eleitoral. Isto, sinceramente, pessoalmente falando, eu não concordo e acho que não deveria ser assim. O papel de um pastor, de um líder cristão, na minha opinião, é conscientizar o povo. Por exemplo, nós estamos hoje em meio a mais um período eleitoral e hoje no Brasil a gente percebe o estabelecimento de uma divisão, de uma polarização. Então, qual é o meu dever enquanto pastor? É conscientizar as ovelhas que Deus me deu. Ou seja, no sentido de
Hoje você não vota apenas em um candidato, Hélio. Hoje você está votando em uma ideologia. Então é conscientizar o seu povo, é conscientizar os seus ouvintes o que aquele candidato defende, o que o partido a quem pertence esse candidato defende. Então, essa é a minha missão enquanto líder pastoral, na minha opinião. Não é produzir no meu rebanho um curral, dizendo em quem a pessoa precisa votar, mas dando a ela condições de pensar, dando a ela condições de, livremente, diante da urna, eleger o candidato, consultando a sua consciência e sendo livre nessa consulta, se ela está, de fato, fazendo o melhor e elegendo o melhor para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade. Perfeito, perfeito. Dentro do mesmo assunto, eu tenho comercial agora? Tenho um comercial agora. Olha só, gota elétrica no Alto, gota elétrica em Albuquerque, gota elétrica em Araras. Gota elétrica, tem uma promoção começando hoje na gota elétrica. A gente volta já.